Olá pessoal, tudo bem? A CPI da pandemia que está sendo realizada no Senado está chegando à sua reta final e é hora de fazer um balanço sobre ela, ainda que o relatório ainda precise de um pouco de tempo para ser analisado, e acho que o relatório em si merece uma análise específica, mas o fato é que os trabalhos realizados até aqui, os depoimentos, principalmente colhidos, as oitivas que foram feitas, foram muito importantes e parece que a CPI, com todos os erros que ela cometeu, porque a atividade política muitas vezes gera erros por interesse político aqui e ali, cumpriu o seu papel, ou cumpriu um papel importante para a sociedade brasileira ao colocar luz em algumas questões relacionadas à pandemia. E isso ficou muito claro ontem, quando vítimas, e familiares de vítimas da Covid puderam dar seus testemunhos, Tanto pessoas que foram infectadas e que acabaram conseguindo sobreviver, quanto familiares de pessoas que morreram por conta da pandemia. Essas pessoas, ao ouvir essas pessoas falando, seus depoimentos, muitas vezes carregados de muita emoção, fizeram com que a gente refletisse um pouco, e desse um pouco de cara a tudo aquilo que estava sendo discutido ao longo de meses na pandemia. E foi muito importante ouvir dessas pessoas o quanto a CPI foi importante para elas e o quanto para elas foi relevante aquela discussão estar sendo feita. Me parece que isso foi o mais importante da CPI, que trouxe muitas outras temáticas ao longo de sua trajetória, Primeiro, a discussão sobre o tratamento precoce, depois as suspeitas de corrupção no Ministério da Saúde, o caso específico da Prevent Senior, que é traumático para muitas vítimas da pandemia, e terminou aí com esse relato dos familiares mostrando o quanto há necessidade que se faça justiça, a pessoa, sejam elas a enfermeira que precisava pagar da máscara que ela estava usando, seja, e acabou perdendo a irmã que ela própria cuidava dentro do hospital, seja a vítima, a filha da mulher que acabou falecendo após tomar medicamentos que não serviam para nada e depois ser medicada com um medicamento que a família não autorizou, seja o pai que viu pessoas debocharem de um protesto, de um ato de celebração, e de um ato de homenagem a essas vítimas da pandemia. Todas essas pessoas merecem algum tipo de resposta e isso ficou muito evidente. Como eu disse, a CPI cometeu erros ao longo de sua trajetória. Isso é bastante natural. Até mesmo a escolha do relator, uma figura controversa no meio político, acusado por várias coisas ao longo da carreira, isso ajuda a tirar um pouco da credibilidade do relatório final, e a gente está vendo essa confusão toda, esse racha aí dentro da CPI no episódio do relatório, que vai ser provavelmente votado na semana que vem. Houve alguns depoimentos que não precisavam ter ocorrido, houve alguns excessos durante depoimentos, bate-bocas entre membros, alguns parlamentares defendendo notícias falsas, tratamentos inexistentes, E fica um registro muito importante de ontem de quão lamentável foi a presença ou a ausência, de parlamentares que fizeram a defesa do governo o tempo inteiro e que ontem não estiveram presentes para dar um apoio às vítimas e familiares das vítimas da pandemia, Pessoas que foram lá escoltar o empresário Luciano Hang de braços dados com ele, não tiveram a mesma postura diante de familiares da pandemia, o que é absolutamente lamentável e que precisa ser registrado. Mas o cenário que se coloca é de que a CPI, até onde ela podia ir, fez o seu papel e a partir de agora, quando o relatório for aprovado, obviamente, os indiciamentos, as discussões todas vão para o Ministério Público Federal, que pode ou não denunciar. E aí é preciso que se foque em ter bastante atenção no trabalho do Ministério Público Federal para que não se perca o evidente fato de que muita gente cometeu crimes ao longo da pandemia. Um abraço para vocês e até mais.